Muitas vezes pensamos que todos os pecados são iguais aos olhos de Deus. Afinal, o pecado, por definição, é uma transgressão à lei divina e nos afasta do Criador. Contudo, e se eu te dissesse que existem pecados que são ainda mais destrutivos, que trazem consequências não apenas para a nossa vida espiritual, mas também para a nossa vida emocional, física e relacional? A Bíblia nos alerta sobre esses pecados que impactam profundamente nossa relação com Deus e com as pessoas ao nosso redor. Um exemplo claro disso está em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são fora do corpo, mas quem peca sexualmente peca contra o próprio corpo. 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18. A Bíblia leva muito a sério a questão da sexualidade, e Deus nos ordena a fugir da imoralidade. A palavra fugir, usada por Paulo, não é à toa. Ela indica a urgência e a seriedade com que devemos tratar esses pecados. A ordem de fugir implica que não devemos subestimar o perigo ou brincar com situações que nos coloquem em risco. Não se trata de tentar resistir ou confrontar essas tentações diretamente, mas sim de nos afastar completamente delas. Deus nos conhece profundamente e sabe que a nossa carne é fraca, e por isso nos adverte com amor, para que possamos nos manter puros e viver em santidade. Porém, muitos ignoram essa instrução porque lutar contra os desejos da carne é um desafio. Vivemos em um mundo que normaliza e incentiva a busca desenfreada pelo prazer. Estamos cercados por uma cultura que muitas vezes trata o sexo de forma leviana, desconectada de seu verdadeiro propósito, que é a união entre marido e mulher dentro do casamento. Existem pecados sexuais que trazem consigo uma carga espiritual tão forte que suas consequências vão muito além do que podemos enxergar. Esses pecados são incentivados por forças malignas que tentam desviar os cristãos do caminho de Deus e impedir que as pessoas conheçam a salvação em Cristo. Precisamos entender que a sexualidade foi criada por Deus para ser vivida dentro do casamento, e foi concebida para nos trazer alegria, íntima conexão e união. O próprio livro de Gênesis nos revela que, ao criar o homem e a mulher, Deus declarou que eles seriam uma só carne. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Essa união é algo sagrado e foi planejada para ser um reflexo do amor de Deus pela humanidade. No entanto, quando nos desviamos desse plano divino, acabamos nos afastando da presença de Deus e abrimos espaço para que o pecado destrua não só nossa vida espiritual, mas também nossa saúde emocional e física. Não é fácil lidar com esses pecados, mas é necessário que estejamos atentos às armadilhas que o inimigo coloca em nosso caminho para nos destruir espiritualmente. Muitas vezes, esses pecados são apresentados como algo inocente ou até mesmo como uma expressão natural da nossa humanidade. No entanto, precisamos lembrar que Deus nos chama a uma vida de santidade e nos oferece a força necessária para vencer as tentações. Quero compartilhar com você 4 pecados sexuais que a Bíblia nos alerta para evitarmos. Cada um deles possui implicações profundas que afetam nosso relacionamento com Deus e com aqueles que amamos. Começamos com a masturbação. Embora a Bíblia não mencione diretamente essa prática, ela fala sobre a importância de cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. No livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, Paulo escreve: Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. A masturbação frequentemente envolve pensamentos impuros e desejos carnais, nos afastando da santidade que Deus deseja para nós. Esses pensamentos nos levam a fantasiar e alimentar desejos que não condizem com a pureza que Deus espera de seus filhos. Depois de ceder a esse pecado, muitas vezes nos sentimos culpados e distantes de Deus, pois ele afeta nosso relacionamento com o Senhor e com as pessoas ao nosso redor. A culpa e a vergonha são armas que o inimigo usa para nos manter presos em um ciclo de pecado e afastamento de Deus. O segundo pecado é a pornografia.
uma armadilha perigosa da imoralidade sexual. Nos dias de hoje, a pornografia está mais acessível do que nunca, e muitos acabam caindo nessa armadilha sem perceber o quão destrutiva ela pode ser. Jesus disse, em Mateus capítulo 5, versículo 28, "Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la já cometeu adultério com ela no seu coração." Mateus capítulo 5, versículo 28. A pornografia não apenas distorce a pureza do que Deus criou para ser sagrado no casamento, mas também destrói relacionamentos e afasta a pessoa de Deus. Ela cria uma barreira espiritual e emocional, e muitos que se envolvem com ela perdem a comunhão com o Senhor. A pornografia também afeta a forma como vemos e tratamos as pessoas ao nosso redor, pois nos leva a objetificar os outros, em vez de vê-los como filhos e filhas de Deus, dignos de respeito e amor. Esse pecado também pode levar à dependência, tornando-se um vício que consome tempo, energia e principalmente a nossa paz interior. A fornicação, ou sexo fora do casamento, é outro pecado que traz consequências graves. A Bíblia é clara ao afirmar que o sexo foi criado por Deus para ser desfrutado no contexto do casamento, como uma forma de união íntima e abençoada entre marido e mulher. Quando praticado fora desse contexto, o sexo perde seu caráter sagrado e torna-se uma fonte de dor e confusão. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, Paulo nos lembra que esse pecado é contra o próprio corpo. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são fora do corpo, mas quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. Primeira carta aos Coríntios capítulo 6, versículo 18. Deus criou o sexo para ser uma união espiritual profunda entre marido e mulher, uma expressão de amor que fortalece os laços do casamento. Quando praticado fora desse contexto, ele causa dor, confusão e afasta-nos do propósito divino. A fornicação também abre portas para uma série de problemas como gravidezes não planejadas, doenças sexualmente transmissíveis e, principalmente, um vazio espiritual que só pode ser preenchido por Deus. O quarto pecado é o adultério. A Bíblia é clara ao dizer que o homem que comete adultério destrói a si mesmo. Em Provérbios, capítulo 6, versículo 32, está escrito: "Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói." Provérbios, capítulo 6, versículo 32. O adultério é uma traição contra o cônjuge e contra Deus, e suas consequências são devastadoras. Quando um casamento é rompido pelo adultério, a dor e o sofrimento se espalham não apenas para os cônjuges, mas também para os filhos, familiares e amigos. A confiança, que é a base de qualquer relacionamento sadio, é destruída, e as marcas desse pecado são profundas e muitas vezes permanentes. A história de Davi e Batseba é um exemplo claro disso. Mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi cedeu à tentação e cometeu adultério, e as consequências de seu pecado foram trágicas. A espada nunca se afastou de sua casa, e ele enfrentou muitas dores por causa de sua desobediência. Ainda que haja arrependimento, como no caso de Davi, as consequências do adultério podem durar por toda a vida. Se você se sente preso por algum desses pecados, lembre-se de que Deus é misericordioso e está disposto a perdoar aqueles que se arrependem de coração. A palavra de Deus nos diz, em 1ª carta de João, capítulo 1, versículo 9, "Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça." 1ª carta de João, capítulo 1, versículo 9. O caminho para a libertação começa com o reconhecimento de que precisamos da graça de Deus para resistir às tentações e viver em santidade. Não importa quão longe você tenha ido ou quão profundo você tenha caído, o amor de Deus é maior do que qualquer pecado. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e seu sacrifício na cruz foi suficiente para nos libertar de toda a culpa e condenação. Deus nos chama a viver em pureza, e quando seguimos seus ensinamentos, experimentamos a verdadeira liberdade. A liberdade que Cristo nos oferece não é apenas uma libertação dos pecados, mas também uma transformação de vida. Quando entregamos nossa sexualidade a Deus e buscamos viver de acordo com seus princípios, experimentamos uma paz e uma alegria que o mundo não pode oferecer.
Se você deseja hoje entregar sua vida a Deus e buscar uma nova caminhada em santidade, convido você a orar comigo. Senhor, reconheço os meus pecados e peço perdão por todas as vezes que me desviei do teu caminho. Renova em mim um coração puro e fortalece-me para resistir às tentações. Ajuda-me a viver uma vida de pureza, guiada pelo teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, declare seu amém nos comentários e compartilhe seu testemunho. Deus está pronto para restaurar sua vida. Lembre-se de que não está sozinho nessa jornada. A igreja é uma comunidade de irmãos e irmãs que estão dispostos a caminhar ao seu lado, orar por você e oferecer apoio. Não permita que a vergonha ou a culpa o impeçam de buscar ajuda. O amor de Deus é maior do que qualquer erro que possamos cometer, e Ele está sempre de braços abertos para nos receber de volta. Que possamos a cada dia buscar a santidade e viver de maneira que agrade ao Senhor. Que nosso corpo, nossa mente e nosso espírito sejam dedicados a Deus, e que possamos ser luz neste mundo tão carente da verdade e do amor divinos.